Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. Vídeo de hoje, vamos comentar uma notícia que saiu essa semana. Depois do UFC 241, que aí teve a luta do Paulo Borrachinha contra o Yoel Romero, a galera ficou muito feliz aí com a vitória do brasileiro. A Comissão Atlética da Califórnia, que foi quem controlou esse evento, né, quem fiscalizou esse evento, ela soltou uma lista aí dos atletas que ultrapassaram 10% de recuperação do seu peso após a pesagem oficial. O que é isso? Há algum tempo a gente fez um vídeo comentando que tinha algumas medidas que a Comissão da Califórnia estava tomando para tentar controlar o corte de peso dos atletas. Um deles era, ela pesava o atleta na pesagem oficial e depois ela pesava o atleta no dia da luta. E ela falou, ninguém pode ganhar mais de 10% da sua massa corporal. Então, por enquanto isso está na forma de teste, serve para ela avaliar e fazer recomendações, mas a conta é sinistra. 13 atletas recuperaram mais de 10%. Na verdade é uma situação onde a gente está começando a perceber que alguns atletas estão descendo praticamente 2 categorias de peso, né? A gente tem essa máxima aí que geralmente você luta uma categoria de peso abaixo do que você deveria, e a gente tem umas discrepâncias ali completamente absurdas, né? O próprio Yoel Romero e o Paulo Borrachinha já não estão no negócio normal, né? Eles pesavam aí, o Paulo Borrachinha pesou 97 quilos no dia da luta, que é 5 quilos a mais do que a categoria dos meio pesados, e foi o que eu falei inclusive no vídeo de pós-evento. Eu tava sentindo que eu tava vendo uma luta de categoria diferente. Não parecia que eu tava vendo uma luta na categoria dos pesos médios. E você pode até falar, mas Anne, eles não perderam no corte de peso lá, não pareceu que eles estavam sofrendo muito. Mas isso é irrelevante do ponto de vista da saúde do atleta, né? Pode ser que ele não tá demonstrando ali que aquilo ali não tá ruim pra ele não tá tropeçando ou caindo, mas cara, aquilo a longo prazo, com certeza vai fazer algum tipo de problema no corpo dele. Com certeza vai cobrar. Tanto o Romero quanto o Borrachinha, os dois estavam no dia da luta mais pesados do que pesos meio pesados, né? A categoria, o Borrachinha estava com 213 e o Romero com 207 pounds, então estavam acima da categoria de cima, mas teve atleta que estava pior, né? Na verdade tem um atleta aqui que é o Bermudes, o Manny Bermudes. Manny Bermudes, ele tinha a luta inicialmente casada para o peso galo, onde ele deveria bater 135 libras, não conseguiu, já fizeram consentiram que ele lutasse no peso casado de 140, e mesmo assim, na recuperação de peso, ele recuperou 17,7% do seu, ou seja, quase 20% da sua massa corporal, ele recuperou só com desidratação de um dia para o outro, e ele lutou com quase 165 pounds. Cara, é muito acima do que o que ele estava tentando fazer, que era lutar na categoria dos pesos galos. Inclusive, por causa dele especificamente, a Comissão da Califórnia falou assim, aqui no estado da Califórnia você só luta no peso pena, peso galo a gente não vai liberar nenhuma luta para você. E realmente é desastroso você ver um cara cortando um peso tão grande assim, e eu fico feliz, na verdade, ver a Comissão Atlética da Califórnia tomar essas medidas, né? Primeiro que muita gente pode não estar entendendo, peraí, mas é só na Califórnia? Gente, nos Estados Unidos, para quem ainda não sabe disso, a gente divide em comissões atléticas, e cada comissão atlética de cada estado é completamente independente. Eles podem adotar as regras que quiserem, podem adotar a forma que quiser, só que geralmente nos Estados Unidos existe a Association Boxing Commissions, que é quem meio que regula o MMA de uma forma unificada, vamos assim dizer, e meio que as comissões atléticas participam das reuniões e eles meio que acordam numa regra só. Hoje em dia a gente não tem mais uma regra unificada, que alguns ainda não estão adotando todas as mudanças, mas é basicamente unificada no geral, 99% né? Das coisas estão unificadas. Estão unificadas. Agora, além dessas regras de MMA, cada comissão atlética pode, por exemplo, dispor sobre questão de peso. E a Comissão Atlética da Califórnia está fazendo isso. Em nenhuma outra comissão atlética você tem essa situação deles. Obviamente, para casos como o Borrachinha e o Romero, a maioria desses atletas, fora esse que o André falou do Manny Bermudes, eles só estão recomendando. Olha, por enquanto, a gente está recomendando que na próxima vez que você vir lutar na Califórnia, que você lute na categoria de cima. Eu acho que essa recomendação, para ela funcionar, ela tem que virar uma determinação no futuro. E mais do que isso, a gente tem que ter uma abrangência disso aí para todas as comissões atléticas, porque, infelizmente, beleza, o atleta ele não vai poder lutar na categoria que ele quer na Califórnia. Ele não luta na Califórnia. Ele tem muitas outras opções, e eu vou te falar, tem muitas opções melhores. Nevada, que é o palco hoje do MMA, na verdade é o palco do combate
dentro dos Estados Unidos. Então, é uma maneira, sim, muito interessante. Existem, na verdade, outros critérios que a Comissão Atlética da Califórnia vem também tentando buscar ali para tentar melhorar esse corte de peso dos atletas. Ela, inclusive, é meio que pioneira nessa situação. Fico feliz que ela está fazendo esse tipo de sendo mais rigorosa nesse ponto, mas eu acho que vai ter que começar as outras comissões atléticas a adotar esses critérios e a Comissão Atlética da Califórnia não só recomendar, como falar, olha, passou de 10%, não luta aqui, pelo menos no meu estado, nessa categoria a mais. Isso realmente é uma coisa que é complicada, né? O atleta, ele tem que fazer ele pode fazer um corte de peso, ele pode perder um pouco da desidratação ali, mas quando o cara perde 20% da sua massa corporal, cara, ele tá se colocando numa situação dele ter um problema sério, parar no hospital e eventualmente alguém morrer, né? Só pra vocês terem uma ideia aqui, tem um outro lutador que é o Yusuf. O Yusuf, ele fez a luta na categoria peso pena no UFC, né? Acima da categoria peso pena, você tem a categoria dos leves. Acima dos leves, você tem os meio médios. No dia da luta, ele era peso meio médio. E na hora da pesagem, ele era peso pena. Ele teve aí 16,7% do corpo de ganho de massa muscular. De ganho de massa. O que é um absurdo, né? Você vê que isso, ao longo prazo, é uma coisa completamente ruim. E quanto mais gente faz e é bem sucedida, outros atletas mais novos adotam a mesma estratégia. Então, todo mundo vai fazendo esse tipo de corte de peso. A gente tem alguns exemplos que não cortaram tanto peso assim. Por exemplo, a co-luta principal, a gente tinha ali o Anthony Pettis e o Nate Diaz. Esses dois atletas já lutaram na categoria dos leves, né? Categoria mais para baixo. Então, você vê aí, o Nate Diaz recuperou 5,9% da massa e o Pettis, o Nate 5,9% e o Anthony Pettis 4,5%. Não é uma quantidade absurda, provavelmente a agressão ao corpo ali foi muito controlada. Quer dizer, essa teoricamente, o meio médio seria a categoria natural para que eles lutassem, fazendo um ajuste de corte de peso ali para a categoria, mas nada assombroso. O nego tá perdendo, 20 quilos, é muita coisa. Eles nem chegaram a chegar ao peso da categoria de cima, né? Não, que eu acho que é bem interessante isso. Agora, essa que é toda a questão, né? Tipo, é basicamente um doping autorizado, vamos assim dizer. Aí você pode falar, mas Lênin, todo mundo faz. Ok, e só por isso deveria continuar acontecendo dessa forma? Qual a lógica, então, de ter categorias de peso? Se ninguém luta, de fato, na categoria de peso que, de fato, deveria lutar. É porque a gente está vendo hoje em dia peso pesado lutando na categoria dos médios. A gente está vendo peso meio médio lutando na categoria dos galos. Então, quem de fato quer tentar lutar na sua categoria de origem? Não tem a menor chance. Não tem. O cara vai ser completo. Então a gente está, na verdade, penalizando o atleta que quer ter saúde. E é isso que o André falou. É a mesma coisa do doping, como muita gente argumenta. Beleza, vamos liberar para todo mundo então? Peraí, não é assim, cara. Se você libera pra todo mundo isso, galera mais jovem vai falar, cara, tá todo mundo usando. Eu tenho agora aqui 20 anos, se eu não começar a usar essa porra agora, eu não vou conseguir competir com essa galera. Vai ter gente começando a usar essas merda aí com 14, 15, 16, 17 anos de idade pra conseguir ficar competitivo. E isso, vamos supor, o cara vai, a média aí de vida dentro do esporte de combate, vai até os 40 anos. É 20 anos usando algum tipo de substância no corpo dele. Isso vai dar merda. Assim como o corte de peso no longo prazo, vai dar merda. Então não importa. Beleza, o borrachinha apareceu, andou, saiu de lá sem ser carregado. Ok, mas ele não é um peso médio natural. E até que ponto a gente tem que permitir, só porque o atleta parece que está bem no dia, deixar isso aí como tá. A gente tem um exemplo do One UFC, por exemplo, que baniu completamente a reidratação. Você não pode reidratar. Tanto é que eles fazem a pesagem antes da luta acontecer. Então, é uma maneira mais rigorosa de fazer isso? A gente pode até argumentar, Lênin, mas será que será que a gente não pode permitir pelo menos um pouco? Pô, faz parte da vida do atleta cortar peso, etc. Realmente faz. E eu acho que essa porcentagem de 10%, essa estipulação de 10%, é um negócio interessante de a gente tentar conversar para tentar para todo mundo usar. Porque você vê, o Nate Diaz e o Anthony Pettis ficaram dentro dos 10% e, na minha opinião, eles, cara, deu para bater esse peso legal e nenhum deles pareceu que teve problema para isso. O Nate Diaz, ele cortou 4 quilos e um pouquinho. Você tem aí o Stipe Miocic que cortou, sei lá, foram quantos? 3 pounds, foi 1,3 kg mais ou menos. Ou seja, é uma quantidade ali que você corta que não é nada absurdo. É estratégico, talvez pra você ser mais rápido, ser mais potente. Isso, pra você fazer uma coisa melhor ali, mas você já vem planejando. Seu treinamento já é com aquele peso-alvo. Chegou ali no final, você tá 3 quilos acima, cara, tá bom, vou desidratar 3 quilos aqui pra bater o peso da categoria. Isso é ok, mas a tua meta
era ficar naquela faixa ali, você só faz um ajuste na desidratação. O nego não tá fazendo ajuste na desidratação. O cara fala assim, pô, quanto você tá pesando? Ah, tô pesando 90. Aí qual categoria de seu lutar? Ah, 61 quilos, é tranquilo, é só aportar o peso. Caralho, velho, isso tem que ter pensado antes, cara, assim, você vai lutar na categoria 61, você chegar na semana da luta pesando ali 64, só assim, pô, calibrei mal, tô forte demais, vou desidratar 3 quilos aqui, vou... Mas o nego tá chegando no dia da luta com 15 quilos acima, então um dia essa conta vai ser cobrada na saúde deles, mas eu acho que até por esporte, de uma forma geral, alguém morre e essa coisa aconteceu já em muitos eventos menores, já aconteceu morte, agora não aconteceu ainda, pô, um atleta do evento principal do UFC morreu por conta da pesagem, mas um dia essa conta pode chegar. E quando acontecer, o impacto, marketing, né? O impacto, o marketing em cima disso aí vai ser realmente extremamente negativo. Então, o próprio Romero, há pouco tempo atrás, estava cogitando e já migrar para a categoria dos meio pesados, que na minha opinião seria muito melhor para ele evitar esse corte de peso, 42 anos de idade, talvez ele iria render um pouco melhor na categoria de cima. Mas enfim, pelo menos eu achei muito legal essa estipulação, esses dados que a gente tem, né, dos lutadores, e quanto mais a gente ter essas comissões atléticas fazendo essas verificações, mais a gente vai saber que atleta deve ou não ficar numa categoria que ele não deveria ficar. E eu concordo muito, eu gosto muito dessa classificação aí de 10% para pesagem, mas a gente não quer saber só disso, a gente quer saber também a opinião de vocês. O que vocês acham sobre o corte de peso? Acha que deve liberar mesmo e deixar os atletas fazerem o que quiserem? Ou acha que tem que ter algum tipo de limitação? Se ainda não se inscreveu no canal, já deve ter um vídeo aqui rolando para você, e se inscreve e até a próxima. Coloca os comentários aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Um abraço e até mais.